Marcos Oliveira era o exemplo vivo de que sonhos, combinados com determinação e trabalho duro, podem se tornar realidade. Nascido e criado na periferia de São Paulo, Marcos enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida. Cresceu em um lar humilde, onde sua mãe, uma cozinheira talentosa, lutava para sustentar os filhos. Foi na pequena cozinha de casa que Marcos começou a se apaixonar pela gastronomia. Ele observava sua mãe transformar ingredientes simples em pratos cheios de sabor e amor, servidos com um sorriso caloroso, mesmo em tempos de dificuldade. Na adolescência, Marcos começou a trabalhar em restaurantes locais para ajudar a família. Lavava pratos, limpava mesas, e eventualmente, foi promovido a ajudante de cozinha. Mesmo com os desafios do dia a dia e os olhares de preconceito que recebia por ser negro em um setor ainda marcado por discriminações, ele nunca desistiu. Sabia que tinha talento e um objetivo maior: abrir seu próprio restaurante, onde poderia não apenas mostrar sua habilidade na cozinha, mas também criar um espaço acolhedor para todas as pessoas, independentemente de quem fossem. Com o tempo, Marcos economizou o suficiente para investir em cursos de gastronomia. Sua dedicação chamou a atenção de chefes renomados, que o incentivaram a explorar o mercado internacional. Trabalhou em cozinhas premiadas na França e na Itália, onde aperfeiçoou suas técnicas e adquiriu uma visão sofisticada da culinária. Mas, enquanto dominava pratos internacionais, nunca perdeu suas raízes. Ele sempre dizia: a comida é mais do que técnica, é conexão. É a história de quem a prepara. Quando voltou ao Brasil, Marcos abriu seu primeiro restaurante, Os Sabores do Mundo. Localizado em um bairro nobre, o restaurante rapidamente se tornou um sucesso. Ele combinava o refinamento das técnicas europeias com os sabores ricos e diversificados do Brasil. Pratos como moqueca mediterrânea e feijoada gourmet eram elogiados tanto por críticos quanto por clientes. O ambiente, elegante e sofisticado, atraiu uma clientela de alto poder aquisitivo. Porém, Marcos era um homem reservado. Embora fosse o proprietário, raramente aparecia no salão. Preferia trabalhar nos bastidores, garantindo que os padrões fossem mantidos. Seu nome era conhecido no mundo dos negócios, mas sua aparência não. Isso permitiu que ele caminhasse pelas ruas sem ser reconhecido, algo que ele valorizava profundamente. Apesar do sucesso, Marcos nunca perdeu sua essência. Ele fazia questão de ajudar sua comunidade, financiando projetos educacionais e doando alimentos para famílias carentes. Contudo, nos últimos meses, algumas críticas começaram a chegar até ele. Comentários online e relatos diretos de amigos mencionavam que o atendimento em seu restaurante nem sempre era justo. Havia reclamações de que pessoas menos abastadas, ou que não se vestiam de acordo com o padrão do restaurante, eram tratadas de forma inferior pelos funcionários. Marcos ficou profundamente incomodado com essas notícias. Ele havia criado os Sabores do Mundo para ser um lugar onde qualquer pessoa pudesse desfrutar de boa comida e hospitalidade. Isso vai contra tudo que acredito, disse a si mesmo em uma noite solitária em seu escritório. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Foi então que surgiu a ideia. Para entender o que realmente acontecia, Marcos decidiu se disfarçar de mendigo e visitar seu próprio restaurante. Ele sabia que não seria levado a sério se entrasse com roupas rasgadas e sujas, mas queria sentir na pele como as pessoas menos favorecidas eram tratadas em seu estabelecimento. A decisão não foi fácil. Era doloroso imaginar que o lugar que ele havia criado com tanto amor poderia estar reproduzindo os preconceitos que ele mesmo enfrentará ao longo de sua vida. No entanto, Marcos sabia que a única maneira de corrigir o problema era enfrentá-lo diretamente. Ele passaria de um dono admirado a um cliente invisível, alguém que as pessoas ignoram ou desprezam, apenas para testar o caráter de sua equipe. Na manhã seguinte, Marcos começou sua transformação. Vestiu roupas velhas que comprou em um brechó, sujou o rosto com carvão e colocou um boné desgastado. Ele olhou no espelho e quase não reconheceu a si mesmo. Por um momento, sentiu uma pontada de insegurança. Será que estou preparado para o que vou descobrir? Pensou. Com determinação, saiu de casa e caminhou até o restaurante. Cada passo parecia mais pesado que o anterior,
mas ele sabia que era necessário. Enquanto se aproximava, viu a fachada impecável dos Sabores do Mundo, com seu letreiro brilhante e clientes elegantes entrando e saindo. Sentiu orgulho pelo que havia construído, mas também uma preocupação crescente sobre o que estava prestes a vivenciar. Ao chegar à porta, Marcos respirou fundo e entrou. Ele estava prestes a descobrir a verdade, uma verdade que mudaria não apenas seu restaurante, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Marcos Oliveira não era um homem de decisões impulsivas. Ele sabia que, para descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo em seu restaurante, precisaria de um plano cuidadoso. Após noites refletindo sobre as críticas que vinha recebendo, decidiu que se disfarçar de mendigo seria a única forma de entender como os funcionários realmente tratavam os clientes, especialmente aqueles que pareciam estar em uma situação menos privilegiada. A transformação começou na manhã seguinte. Marcos separou roupas velhas, compradas em um brechó no dia anterior, que pareciam desgastadas pelo tempo. Escolheu uma calça rasgada, um casaco desbotado e uma camiseta puída que mal parecia limpa. Ele então esfregou o carvão no rosto, simulando sujeira, e passou um pouco de terra nos braços e nas mãos, criando a aparência de alguém que vive nas ruas. Para completar o disfarce, colocou um boné surrado que escondia parcialmente seu rosto e carregou uma sacola plástica com objetos aleatórios, como se fossem todos os seus pertences. Ao terminar, olhou-se no espelho. O homem que via não se parecia em nada com o empresário bem-sucedido e respeitado que ele era. Sentiu um misto de desconforto e curiosidade. O disfarce estava perfeito, mas ele não sabia o que esperar da experiência. O peso da situação começou a se manifestar em pensamentos. Será que meu restaurante realmente trata as pessoas assim? Será que falhei em transmitir os valores que sempre defendi? Antes de sair, Marcos respirou fundo. Ele sabia que, naquele dia, não seria visto como um dono de restaurante ou como um empresário. Seria apenas um homem invisível, julgado pela aparência e pela suposição de sua posição social. Ao chegar à rua, caminhou até o restaurante com passos lentos, observando atentamente a movimentação em frente aos Sabores do Mundo. Lá estavam os clientes habituais, pessoas bem vestidas, conversando animadamente enquanto esperavam na fila ou sendo conduzidas às suas mesas. A fachada do restaurante parecia impecável, com sua decoração elegante e funcionários uniformizados à porta, sempre prontos para atender. Do lado de fora, tudo parecia perfeito. Mas Marcos sabia que a verdadeira prova estava do outro lado da porta. Quando chegou à entrada, um dos recepcionistas olhou diretamente para ele. Era impossível não notar sua expressão de estranhamento, que rapidamente se transformou em um misto de desprezo e impaciência. Marcos deu um passo à frente, sentindo o olhar fixo sobre si, e disse calmamente: "Boa tarde. Eu gostaria de uma mesa, por favor." O recepcionista, um jovem bem vestido com uma postura impecável, demorou alguns segundos antes de responder. Ele olhou Marcos de cima a baixo, avaliando sua aparência, e deu um sorriso condescendente. "Tem certeza de que está no lugar certo, senhor? Este é um restaurante de alta gastronomia." Marcos manteve a calma. Ele sabia que o teste havia começado. "Estou no lugar certo, sim. Tenho dinheiro para pagar. Só quero uma mesa." O recepcionista ergueu uma sobrancelha, claramente duvidando de sua palavra. Antes que pudesse dizer algo mais, um garçom se aproximou. Era um funcionário que Marcos conhecia bem, mas que obviamente não o reconheceu sob o disfarce. O garçom lançou um olhar rápido para o recepcionista, como se pedisse uma explicação para a presença de Marcos ali. "O senhor está esperando alguém?" perguntou o garçom, tentando parecer educado, mas com um tom que transparecia impaciência. "Não. Estou sozinho. Quero apenas comer", respondeu Marcos. O garçom trocou olhares com o recepcionista, que soltou uma risada baixa. "Sinto muito, senhor, mas estamos com todas as mesas reservadas hoje. Talvez o senhor possa procurar outro lugar mais acessível", disse o recepcionista, com uma ênfase cruel na última palavra. Marcos sentiu o estômago revirar.
Ele sabia que o restaurante tinha mesas disponíveis, especialmente naquele horário. Mas o que o incomodava mais não era a mentira descarada, e sim o tom de julgamento e desprezo com que estava sendo tratado. Apesar da raiva que começava a crescer dentro de si, decidiu insistir. Não é possível que não haja nenhuma mesa. Estou disposto a esperar. O garçom, agora visivelmente incomodado, respondeu com firmeza. Senhor, temos um padrão a manter aqui. Não queremos incomodar nossos outros clientes. Acredito que o senhor entenderá. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clientes próximos começaram a prestar atenção na cena. Alguns riram baixinho, outros desviaram o olhar, claramente desconfortáveis. Ninguém interveio. Marcos, sentindo a humilhação pesar sobre seus ombros, deu um passo para trás. O que estava testemunhando era muito pior do que ele esperava. Ele não estava apenas sendo negado, estava sendo desumanizado. Sentiu o coração apertado ao perceber que essa era a realidade para muitas pessoas que provavelmente entravam no restaurante sem saber que estavam sendo julgadas antes mesmo de falar. Ele podia sentir o olhar do garçom e do recepcionista, esperando que ele fosse embora. Mas Marcos sabia que ainda não era o momento de desistir. Antes de sair, ele olhou ao redor do restaurante, observando os funcionários e os clientes, e tomou uma decisão. Aquilo não podia ficar assim. Era hora de revelar quem ele realmente era. Mas o momento ainda não era aquele. Ele respirou fundo, deu um passo em direção à saída e se preparou mentalmente para a reviravolta que estava por vir. Mal sabiam aqueles que o haviam julgado que o homem que estavam expulsando não era um mendigo qualquer, mas o próprio dono daquele restaurante. Marcos tinha uma lição a ensinar, e o impacto de sua revelação mudaria tudo. Marcos Oliveira, sob o disfarce de um homem em situação de rua, estava prestes a experimentar um dos momentos mais humilhantes de sua vida. Ele havia entrado em seu próprio restaurante, Os Sabores do Mundo, para testar como os funcionários tratavam os clientes. O que ele encontrou, no entanto, foi algo muito além do que esperava: preconceito, desprezo e julgamentos baseados exclusivamente em sua aparência. Após a primeira abordagem desconfortável da recepcionista e do garçom, Marcos decidiu insistir. Ele queria ter certeza de que o que estava testemunhando não era apenas um mal-entendido momentâneo, mas sim uma atitude profundamente enraizada. Apesar dos olhares desconfiados e da atmosfera pesada, ele tentou novamente. Eu só quero uma refeição. Não estou pedindo nada de graça. Tenho dinheiro, e disse ele, com calma, tentando manter o controle sobre a situação. A recepcionista lançou um olhar rápido para o garçom, como se estivesse buscando apoio. O garçom, agora visivelmente impaciente, cruzou os braços e respondeu: Senhor, este é um restaurante de alta classe. Temos um padrão a manter. Não podemos acomodá-lo neste momento. Marcos olhou ao redor. Havia várias mesas vazias. Ele sabia disso porque, como dono do restaurante, tinha acesso às reservas do dia. Mesmo assim, optou por continuar no papel que assumirá. Então essas mesas estão todas reservadas? Perguntou, apontando para os lugares vazios. O garçom hesitou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Sim, estão. Marcos percebeu a mentira na voz do funcionário. Ele sentiu uma onda de frustração, mas tentou conter suas emoções. Ele não estava ali para confrontar, estava ali para observar, para compreender até que ponto os preconceitos de sua equipe iriam. Nesse momento, um segurança se aproximou. Ele não era alguém que Marcos conhecia bem, já que raramente interagia diretamente com a equipe de apoio. O homem, alto e robusto, colocou-se ao lado do garçom e olhou fixamente para Marcos. Algum problema aqui? Perguntou, com um tom firme. Não há problema, senhor. Já estou indo, e respondeu Marcos, tentando evitar uma escalada desnecessária na situação. Mas o garçom, talvez querendo mostrar autoridade na frente do segurança, decidiu continuar. Este senhor estava insistindo em entrar mesmo depois de explicarmos que não há mesas disponíveis.
O segurança olhou para Marcos de cima a baixo. Talvez seja melhor o senhor procurar outro lugar para comer. Aqui não é o tipo de lugar que atende, e bom, você sabe, disse ele, de forma insensível. Marcos sentiu como se tivesse levado um golpe. Não era apenas a rejeição ou a mentira, mas o tom desumanizador. Ele não era mais visto como uma pessoa, mas como um incômodo, alguém que precisava ser descartado o mais rápido possível. Mesmo assim, ele manteve a compostura. Entendido. Apenas gostaria de dizer que o julgamento que vocês estão fazendo de mim é baseado em uma suposição. Não sabem quem eu sou, mas acham que sabem tudo só porque estou vestido assim, disse Marcos, com firmeza. O garçom soltou uma risada sarcástica. Nós sabemos o suficiente, senhor. Agora, por favor, vá. Não queremos incomodar nossos clientes. Marcos olhou ao redor novamente. Alguns clientes observavam a cena com curiosidade, outros com desprezo. Ninguém parecia disposto a intervir. Ele percebeu que não estava apenas enfrentando o preconceito de seus funcionários, mas também a indiferença de quem frequentava o restaurante. Enquanto caminhava em direção à saída, Marcos ouviu um grupo de clientes próximos comentando: é por isso que eles deveriam proibir pessoas como ele de entrar nesses lugares. Acaba com o ambiente. Outro cliente, mais discreto, murmurou: coitado. Mas realmente, ele deveria saber que não pertence aqui. Essas palavras ecoaram na mente de Marcos. Ele sabia que o preconceito estava presente em muitos aspectos da sociedade, mas vivê-lo tão diretamente, em um lugar que ele mesmo havia criado, era devastador. Era como se toda sua trajetória de vida, todo o esforço que dedicara para construir algo inclusivo e especial, estivesse sendo apagado em um instante. Ao cruzar a porta, Marcos sentiu o peso da humilhação, mas também uma determinação crescente. Ele sabia que aquilo não podia continuar. Seu restaurante, que deveria ser um espaço de acolhimento e respeito, estava se tornando um reflexo dos mesmos preconceitos que ele havia enfrentado ao longo de sua vida. Ele prometeu a si mesmo que mudaria isso, e a primeira etapa seria revelar quem ele realmente era para todos ali dentro. Marcos parou por um momento, do lado de fora, e respirou fundo. Ele sentiu a raiva e a tristeza, mas também algo mais forte, um senso de justiça. Ele sabia que o que faria a seguir não seria apenas um ato de vingança, mas um passo para transformar seu restaurante em um verdadeiro símbolo de igualdade e respeito. Com isso em mente, ele voltou a entrar. O silêncio no salão foi imediato. Todos os olhos estavam nele novamente. Mas desta vez, seria diferente. Ele estava prestes a virar o jogo, e o impacto de sua revelação mudaria tudo. Ao cruzar novamente a porta do restaurante, Marcos Oliveira sabia que o momento havia chegado. A humilhação que sentirá poucos minutos antes, o preconceito explícito que testemunhara e a indiferença de alguns clientes não poderiam passar despercebidos. Ele não estava mais ali como o mendigo que os funcionários viam, mas como dono dos sabores do mundo, determinado a corrigir o que considerava uma traição aos valores que haviam sustentado sua trajetória. O salão, que antes fervilhava com conversas e risos, foi tomado por um silêncio desconfortável. O retorno de Marcos, ainda com o disfarce sujo e as roupas desgastadas, gerou curiosidade e inquietação. A recepcionista e o garçom que o haviam tratado com desprezo estavam visivelmente confusos. O segurança, que momentos antes quase o expulsara, cruzou os braços e observou de longe, claramente incomodado. Marcos caminhou para o centro do salão, sentindo todos os olhares sobre si. Ele parou por um instante, tirou o boné surrado e passou a mão pelo rosto, limpando parcialmente a sujeira de carvão que havia aplicado para o disfarce. Aos poucos, sua verdadeira identidade começou a se revelar. Um murmúrio de espanto tomou conta do ambiente. Algumas pessoas começaram a reconhecer aquele homem que agora estava diante delas. Não pode ser, murmurou um cliente próximo, arregalando os olhos. É o dono do restaurante. Cochichou outro, em tom de incredulidade. A recepcionista e o garçom ficaram pálidos.
A confusão inicial deu lugar ao pânico quando perceberam que o homem que haviam tratado com tanto desprezo era, na verdade, o proprietário dos sabores do mundo. Marcos, agora com a postura firme e uma expressão séria, ergueu a voz o suficiente para que todos no salão pudessem ouvi-lo. Meu nome é Marcos Oliveira, começou, com um tom grave e controlado. Sou o dono deste restaurante. Hoje, decidi fazer algo que nunca havia feito antes, vir aqui como um cliente qualquer, sem que ninguém soubesse quem eu era. O silêncio era absoluto. Cada palavra que saía de sua boca parecia pesar toneladas, especialmente para os funcionários que sabiam que haviam cometido um grave erro. Eu ouvi histórias sobre como as pessoas que não se encaixam em um padrão preconceituoso estão sendo tratadas aqui. Hoje, eu vivi isso. Vocês me julgaram pela minha aparência. Mentiram para mim. E o pior de tudo, me desumanizaram. Isso não é só uma falha de caráter, é uma falha nos valores deste restaurante, valores que eu construí com tanto esforço. Ele deu uma pausa, olhando diretamente para a recepcionista e o garçom. Ambos estavam imóveis, visivelmente arrependidos, mas sem coragem de falar. Marcos continuou. Vocês não sabiam quem eu era, mas isso não importa. Eu não esperava que me tratassem bem porque sou o dono. Eu esperava que tratassem qualquer pessoa que entra por aquela porta com dignidade, respeito e igualdade. Mas isso claramente não está acontecendo. O garçom tentou intervir, gaguejando. Senhor, nós que não sabíamos e foi um erro. Marcos ergueu a mão, interrompendo-o. Um erro, sim. Um erro grave que reflete algo muito maior. Este restaurante foi criado para acolher pessoas, para oferecer experiências memoráveis a todos, sem exceção. Mas o que eu vi hoje foi o oposto disso. E isso termina agora. Ele olhou em volta, desta vez para o restante da equipe, que estava reunida no salão após ouvir o tom sério da conversa. A partir de hoje, mudanças serão feitas. E vou começar agora. Não tolerarei preconceito, desrespeito ou discriminação neste restaurante, em nenhuma circunstância. Para aqueles que acham que podem continuar agindo assim, a porta de saída está aberta. Não preciso de pessoas que vão contra tudo o que defendo. Virando-se para a recepcionista e o garçom, Marcos disse com firmeza: Vocês dois estão demitidos, com efeito imediato. O choque nos rostos deles era evidente. O garçom tentou protestar. Senhor, por favor, e eu posso mudar, eu prometo. Marcos apenas balançou a cabeça. Talvez você mude, mas não será aqui. Espero que este episódio ensine algo a vocês, assim como me ensinou algo sobre este lugar. Ele então se dirigiu aos clientes, que assistiam a tudo em silêncio, alguns ainda visivelmente desconfortáveis. Peço desculpas a todos vocês que testemunharam esta cena. Meu objetivo sempre foi oferecer não apenas boa comida, mas um ambiente onde todos se sintam respeitados. Prometo que isso não se repetirá. Marcos respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele sabia que havia mais trabalho a fazer. Aquela era apenas a primeira etapa de uma transformação necessária. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se aliviado por ter enfrentado o problema de frente. Ele havia criado os sabores do mundo para ser um reflexo de sua visão de inclusão e respeito, e não permitiria que preconceitos manchassem isso. Enquanto deixava o salão, Marcos viu clientes começarem a comentar a situação, alguns impressionados com sua coragem, outros claramente refletindo sobre o que presenciaram. Ele sabia que aquela revelação marcaria o restaurante para sempre. E esse era exatamente o objetivo, transformar os sabores do mundo em um lugar onde todos fossem realmente bem-vindos. Nos bastidores, a verdadeira mudança estava apenas começando. Após a revelação dramática no salão do restaurante, Marcos Oliveira sabia que a transformação dos sabores do mundo não seria fácil. Ele havia confrontado seus funcionários e clientes sobre o preconceito e o desrespeito que presenciara, mas a verdadeira tarefa estava apenas começando. Para Marcos, não bastava simplesmente demitir os funcionários que haviam tratado as pessoas de maneira injusta.
Ele queria criar uma cultura de inclusão e respeito, tornando o restaurante um exemplo vivo dos valores que ele sempre defendeu. Logo no dia seguinte, Marcos convocou uma reunião geral com todos os funcionários do restaurante. Ele sabia que era necessário um momento de reflexão e realinhamento antes de implementar as mudanças. O clima na sala estava tenso. Muitos dos funcionários ainda estavam abalados pelo ocorrido, e alguns temiam pela própria posição no restaurante. Marcos, porém, manteve a postura calma, mas firme. Ontem foi um dia difícil, mas necessário. O que aconteceu não foi apenas um incidente isolado. Foi um reflexo de algo que precisa mudar, e começou Marcos, com sua voz grave ecoando pela sala. Este restaurante não é apenas um negócio. É o resultado de anos de trabalho, de valores que carreguei desde que comecei minha jornada. E esses valores estão sendo desrespeitados. Não vou permitir isso. Os funcionários o escutavam atentamente, muitos deles visivelmente envergonhados. Marcos então prosseguiu, desta vez em um tom mais conciliador. Eu não estou aqui para apontar dedos. Estou aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. Este será um lugar onde qualquer pessoa, não importa quem seja, será tratada com dignidade e respeito. E isso começa conosco. Marcos anunciou que, a partir daquele momento, todos os funcionários passariam por um treinamento intensivo sobre empatia, atendimento ao cliente e combate a preconceitos. Ele contratou uma equipe especializada para ministrar palestras e workshops que abordavam tanto os aspectos técnicos quanto os emocionais do atendimento. Os treinamentos incluíam exercícios práticos, como simulações de situações desafiadoras, e sessões de discussão sobre preconceito e discriminação no ambiente de trabalho. Uma das atividades mais marcantes foi quando cada funcionário teve que compartilhar uma experiência pessoal em que se sentiu julgado ou desrespeitado. Muitos deles, inclusive os que haviam tratado Marcos com desprezo, perceberam o quanto já haviam sido vítimas de preconceito em outros contextos. Isso trouxe um senso de humanidade para o grupo, ajudando-os a enxergar que o respeito deve ser universal. Enquanto os treinamentos aconteciam, Marcos também tomou outras medidas para reformular a cultura do restaurante. Ele criou um código de conduta claro e rigoroso, que incluía a proibição explícita de qualquer tipo de discriminação. Esse código foi afixado em locais visíveis para todos os funcionários, acompanhado de um compromisso assinado por cada um deles. Além disso, Marcos decidiu implementar um programa semanal chamado Mesa de Todos. Nesse dia, o restaurante reservaria um número de mesas para oferecer refeições gratuitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele acreditava que, ao expor sua equipe a diferentes realidades, poderia ensinar empatia na prática. A ideia era simples, mas poderosa, e mostrar que, independentemente de status social, todos merecem ser tratados com respeito e dignidade. O programa Mesa de Todos foi um sucesso desde o início. Pessoas de diferentes origens começaram a frequentar o restaurante, criando um ambiente mais diversificado e inclusivo. Muitos clientes regulares, que inicialmente haviam ficado desconfortáveis com a mudança, começaram a apoiar a iniciativa, elogiando Marcos por sua coragem e visão. Sabores do Mundo tornou-se mais do que um restaurante de alta gastronomia, tornou-se um símbolo de inclusão e igualdade. Marcos também fez questão de monitorar de perto a implementação das mudanças. Ele passou a visitar o restaurante com mais frequência, interagindo diretamente com os clientes e funcionários para garantir que os novos valores estavam sendo praticados. Sua presença constante serviu como um lembrete de que ele estava comprometido com a transformação, não apenas como empresário, mas como ser humano. Nos meses que se seguiram, os Sabores do Mundo começou a colher os frutos dessas mudanças. A reputação do restaurante, que antes estava ameaçada pelas críticas de preconceito, agora era elogiada pela mídia e pelos clientes. Matérias em jornais e programas de TV destacavam a história de Marcos, apresentando-o como um líder visionário que transformou um momento de humilhação em uma oportunidade de crescimento. Um dos momentos mais emocionantes para Marcos foi quando um cliente que havia presenciado sua revelação no salão voltou ao restaurante para agradecê-lo pessoalmente. Senhor Marcos, eu estava aqui naquele dia e vi tudo o que aconteceu.
Quero dizer que sua atitude mudou não apenas este lugar, mas também a forma como eu penso. Isso me inspirou a tratar as pessoas de maneira diferente, dentro e fora do trabalho. Essas palavras tocaram Marcos profundamente. Ele sabia que as mudanças não eram apenas sobre o restaurante, mas sobre o impacto que poderiam ter na sociedade como um todo. Ele sempre acreditara que a verdadeira transformação começa nas pequenas atitudes, e o que estava acontecendo nos Sabores do Mundo era a prova disso. Marcos também não esqueceu de reconhecer os funcionários que abraçaram as mudanças e cresceram com elas. Muitos se tornaram defensores dos novos valores do restaurante, ajudando a construir uma equipe mais unida e comprometida. Para Marcos, isso era mais do que ele poderia esperar. Não apenas havia recuperado os princípios que sustentavam seu restaurante, mas também ajudar a criar um legado que refletia sua própria jornada de superação e resiliência. E assim, os Sabores do Mundo renasceu, não apenas como um restaurante, mas como um exemplo vivo de que o respeito, a empatia e a humanidade são os verdadeiros ingredientes do sucesso. Marcos sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava certo de que estava no caminho certo, e um caminho construído sobre a base sólida dos valores que ele sempre acreditou e que agora eram compartilhados por todos ao seu redor. Com as mudanças implementadas no restaurante e a equipe passando por treinamentos rigorosos, o impacto do episódio vivido por Marcos Oliveira começou a se espalhar para além das paredes dos Sabores do Mundo. Ele sabia que transformar a cultura interna do restaurante era apenas o começo. Aquele evento o havia motivado a pensar maior. Sua missão agora era usar sua história como um catalisador para promover empatia e inclusão em toda a sociedade. Marcos começou a se perguntar: e se esse incidente pudesse inspirar outras empresas a fazerem o mesmo? E se pudéssemos transformar essa experiência em um movimento maior, onde cada pessoa, independentemente de sua posição social, fosse tratada com dignidade e respeito? Essas perguntas começaram a moldar o futuro de suas ações. Ele decidiu que era hora de expandir sua influência e levar a mensagem de inclusão para outros espaços. Mas antes disso, ele precisava garantir que os Sabores do Mundo fosse mais do que um exemplo pontual, e ele queria que o restaurante fosse um modelo duradouro de mudança. Marcos implementou mais do que apenas um código de conduta e treinamentos no restaurante. Ele também introduziu uma nova política de recrutamento que priorizava a diversidade. Pessoas de diferentes origens, idades e níveis de experiência começaram a fazer parte da equipe. Ele acreditava que essa diversidade traria não apenas novas perspectivas, mas também fortaleceria a cultura de empatia que ele estava construindo. Outra mudança significativa foi a criação de um sistema de feedback anônimo para funcionários e clientes. Esse sistema permitia que qualquer pessoa reportasse incidentes de preconceito ou tratamento inadequado, garantindo que todos se sentissem ouvidos. Marcos monitorava esses feedbacks pessoalmente e usava as informações para ajustar continuamente as práticas do restaurante. Além disso, o programa Mesa de Todos, que oferecia refeições gratuitas a pessoas em situação de vulnerabilidade, se tornou um evento semanal fixo e amplamente conhecido. Marcos ampliou a iniciativa, convidando organizações comunitárias para colaborar. O restaurante passou a oferecer workshops de culinária para jovens carentes, ensinando não apenas habilidades práticas, mas também valores como trabalho em equipe e respeito. Essas ações começaram a atrair a atenção da mídia local e nacional. Os Sabores do Mundo foi destaque em reportagens e programas de televisão, não apenas pela qualidade de sua comida, mas pelos valores que representava. Em uma entrevista, Marcos falou sobre sua motivação. Quando comecei este restaurante, queria criar um espaço onde todos se sentissem bem-vindos. Infelizmente, percebi que não estava prestando atenção suficiente para garantir que isso acontecesse. Mas aquele dia, quando me disfarcei, abriu meus olhos. Agora, este restaurante é um reflexo de tudo em que acredito: respeito, inclusão e dignidade para todos. Inspirado pelo sucesso dos Sabores do Mundo, Marcos decidiu criar uma organização dedicada à inclusão no setor de hospitalidade. Ele a chamou de Servir com Dignidade. A organização oferecia consultorias e treinamentos para restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos comerciais, ajudando-os a implementar práticas de atendimento baseadas na empatia e no respeito. A Servir com Dignidade rapidamente ganhou força,
atraindo o apoio de empresários que viam na história de Marcos um exemplo a ser seguido. Marcos fazia questão de liderar palestras e eventos, compartilhando sua experiência pessoal e incentivando outros empresários a reavaliarem a forma como tratavam seus clientes e funcionários. Durante uma palestra em uma renomada conferência de negócios, Marcos emocionou a plateia ao dizer: "A experiência que vivi como invisível no meu próprio restaurante me mostrou que, em muitos lugares, as pessoas são julgadas não pelo que são, mas pelo que aparentam ser. E isso precisa mudar. Não importa onde você esteja ou quem você seja, todos merecem ser tratados com dignidade. E essa transformação começa com cada um de nós." O trabalho de Marcos começou a criar mudanças não apenas no setor de hospitalidade, mas também na comunidade local. O restaurante tornou-se um espaço de integração social, onde pessoas de todas as origens se sentiam bem-vindas. As refeições semanais do programa Mesa de Todos passaram a atrair voluntários que queriam contribuir para a causa, incluindo clientes regulares, jovens aprendizes e até celebridades locais que apoiavam a iniciativa. Além disso, os funcionários dos Sabores do Mundo começaram a relatar mudanças profundas em suas próprias vidas. Muitos confessaram que, antes dos treinamentos, nunca haviam percebido o impacto de seus preconceitos no dia a dia. Um garçom que estava na equipe há anos compartilhou com Marcos: "Eu nunca pensei que pudesse aprender tanto com o trabalho. Esses treinamentos me ajudaram a enxergar como tratar as pessoas com respeito transforma tudo, não só no restaurante, mas na minha vida. Obrigado por isso." Marcos também se tornou um mentor para jovens empreendedores, especialmente aqueles de comunidades carentes que enfrentavam desafios semelhantes aos que ele havia enfrentado no início de sua jornada. Ele começou a oferecer workshops gratuitos sobre empreendedorismo e gestão, destacando a importância de valores éticos nos negócios. Com o tempo, Marcos percebeu que sua história e ações estavam alcançando lugares que ele nunca imaginou. Ele passou a receber mensagens de pessoas de outros estados, e até de outros países, que haviam sido inspiradas por sua trajetória. Restaurantes em diferentes partes do mundo começaram a adotar práticas semelhantes às dos Sabores do Mundo, promovendo inclusão e igualdade em seus ambientes. Apesar de todo o sucesso, Marcos nunca perdeu sua humildade. Ele continuava frequentando o restaurante como cliente, mas agora sem disfarces. Ele gostava de observar como as mudanças que havia implementado estavam sendo vividas no dia a dia, tanto pelos funcionários quanto pelos clientes. Cada interação respeitosa, cada sorriso sincero e cada gesto de empatia o lembravam de que todo o esforço havia valido a pena. Os Sabores do Mundo não era mais apenas um restaurante. Tornou-se um movimento, um símbolo de que, com coragem e determinação, é possível transformar não apenas um negócio, mas também as pessoas e a sociedade ao seu redor. E, acima de tudo, tornou-se a prova de que a verdadeira riqueza está na maneira como tratamos os outros. Marcos Oliveira estava sentado em uma das mesas de canto dos Sabores do Mundo, observando o restaurante que ele havia transformado com tanto esforço. O salão estava cheio, como de costume, mas agora havia algo diferente no ar. Não era apenas o aroma delicioso das refeições ou o som das conversas animadas. Era a atmosfera de acolhimento e respeito que ele sempre sonhara em criar. Cada cliente parecia à vontade, independentemente de sua aparência, classe social ou origem. Ele sorriu ao perceber que finalmente havia alcançado o que buscava, um espaço verdadeiramente inclusivo. Enquanto olhava ao redor, Marcos pensava em como tudo começou. Ele nunca imaginou que um disfarce improvisado de mendigo acabaria desencadeando uma transformação tão profunda, não apenas em seu restaurante, mas também em sua vida e na de tantas outras pessoas. Aquela experiência de humilhação o havia marcado profundamente, mas também o havia guiado para um caminho de crescimento pessoal e impacto social. Para ele, o episódio não era apenas um lembrete dos preconceitos que ainda permeiam a sociedade, mas também uma prova de que mudanças reais são possíveis quando enfrentamos os problemas de frente. Um jovem garçom se aproximou com uma bandeja, interrompendo seus pensamentos. Ele era novo na equipe, contratado após as mudanças que Marcos implementara, e irradiava entusiasmo. Com um sorriso genuíno, o garçom colocou o prato na mesa e disse: "Senhor Marcos, aqui está o prato especial de hoje."
Espero que goste. Marcos agradeceu e viu o jovem se afastar para atender outro cliente. Esse simples gesto o encheu de orgulho. Ele sabia que estava construindo algo maior do que um restaurante. Estava criando uma cultura de respeito que se estendia a todos que cruzavam aquelas portas, fosse como clientes ou como membros da equipe. Enquanto comia, uma mulher se aproximou hesitante. Era uma cliente que frequentava o restaurante há anos, mas que agora parecia ansiosa para conversar com ele. Marcos olhou para ela e sorriu, incentivando-a a falar. Senhor Marcos, eu só queria dizer uma coisa, começou a mulher, visivelmente emocionada. Eu estava aqui naquele dia em que o Senhor se revelou. Vi tudo. Na época, fiquei com vergonha de mim mesma por não ter feito nada enquanto aquele garçom e a recepcionista o tratavam tão mal. Desde então, sua história me inspirou a ser uma pessoa melhor. Agora, quando vejo alguém em dificuldade, faço questão de ajudar. Queria agradecer por abrir meus olhos. Marcos ficou tocado pelas palavras dela. Ele sabia que mudar o comportamento de uma pessoa era tão valioso quanto transformar uma equipe inteira. Cada pequena mudança individual, pensava ele, contribuía para algo muito maior. Ele respondeu com sinceridade. Obrigado por compartilhar isso. Saber que minha experiência teve um impacto em você me dá ainda mais motivação para continuar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno gesto para fazer a diferença. Após a conversa, Marcos voltou a observar o salão. Um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade estava sendo atendido em uma das mesas reservadas pelo programa Mesa de Todos. O garçom conversava com eles com a mesma atenção e gentileza que dedicava aos clientes habituais. Marcos sentiu o coração aquecer ao ver a ideia que ele criara se concretizar tão lindamente. Era mais do que apenas oferecer comida, era restaurar dignidade, criar conexões e mostrar que todos merecem ser tratados com respeito. Nos dias que se seguiram, o impacto dos Sabores do Mundo continuou a crescer. Marcos recebeu convites para falar em conferências, compartilhar sua história e ajudar outros empresários a adotar práticas inclusivas. Ele aceitou muitos desses convites, mas sempre voltava para o restaurante, que continuava sendo o núcleo de sua missão. Ele gostava de andar discretamente pelo salão, observar as interações e, de vez em quando, conversar com clientes e funcionários. Certa noite, quando o restaurante estava fechando, Marcos reuniu sua equipe para uma breve conversa. Ele olhou para cada um deles, orgulhoso do progresso que haviam feito juntos. Com um tom tranquilo, mas cheio de convicção, disse: Vocês sabem que este restaurante é mais do que comida. É sobre as pessoas. Sobre como tratamos uns aos outros, dentro e fora daqui. O que fazemos aqui importa, porque mostramos que é possível criar um mundo mais justo, começando pelas nossas próprias ações. Eu sou grato a cada um de vocês por estarem comigo nessa jornada. A equipe aplaudiu, muitos emocionados. Para eles, trabalhar nos Sabores do Mundo não era apenas um emprego, era uma chance de fazer parte de algo significativo. E para Marcos, ver essa transformação era a maior recompensa. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Marcos refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde o dia em que decidiu se disfarçar de mendigo. Ele havia começado aquela jornada pensando que estava testando os outros, mas no final percebeu que também estava sendo testado. A experiência o havia tornado mais forte, mais determinado e, acima de tudo, mais humano. Marcos sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava em paz com o que havia conquistado. Ele olhou para o céu estrelado e sorriu. A lição mais importante que aprenderá era simples, mas poderosa. Não importa o tamanho do desafio, a mudança começa com a coragem de dar o primeiro passo. E ele tinha dado.